Muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui. O Rio de Janeiro é um lugar muito simbólico para mim, é um lugar muito importante. Estive aqui por 2 vezes, num período mais longo, em 2016 e em 2017. Na verdade, depois de ter acabado o meu mandato como reitor da Universidade de Lisboa e logo de seguida, depois de ter feito a minha campanha na candidatura a Presidente da República, foi o Rio que me acolheu, foi por o Rio que estive aqui e é para mim uma enorme honra poder aqui voltar, reencontrar alguns amigos, aceitar o vosso convite, falar para os professores, reencontrar o Vasco também, que já não nos víamos há um par de anos, para vos falar de alguns desafios da educação para o século XXI. Vou tentar fazer uma coisa muito simples, deixar-vos algumas ideias, deixar-vos, na verdade, algumas palavras, sendo que de cada uma dessas palavras eu poderia fazer uma palestra, não é? E, na verdade, o que eu vos vou dizer em algumas dessas palavras daria para uma longa reflexão, mas ficarei à vossa disposição para isso, seja na conversa depois da minha intervenção, seja por e-mail, deixar-vos aí o meu e-mail, seja noutras ocasiões e noutros encontros. Como sabem, para um português, a coisa mais difícil é falar devagar, e eu vou tentar falar devagar. O Vasco vai me ajudar quando eu começar a falar muito rápido. O Vasco vai me mandar acalmar, não é? Já o disse muitas vezes, mas para que talvez vocês consigam dizer a mesma coisa que me disse um taxista de Brasília, não é? Aqui há uns 7 ou 8 anos, quando ele me deixou no hotel, disse-me: gostei muito de conversar com o senhor. E eu disse-lhe, também tinha sido uma boa conversa, o que é raro com um taxista, mas a conversa tinha sido boa, não é? E quando eu lhe paguei, ele deu uma mala, ele parou um segundo e disse: eu gostei muito de conversar com o senhor, mas até lhe quero dizer uma coisa a mais. O senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? Eu espero que vocês possam, enfim, no final, daqui a 50 minutos, não é, dizer mais ou menos a mesma coisa, não é? Claro que pensar em desafios para a educação do século XXI é pensar desde logo naquela espécie de soco no estômago que temos todos, ao saber que mais de 10% das crianças do mundo continuam fora da escola. Mais de 10% das crianças e de jovens do mundo, não é? Estamos a falar de talvez 250 milhões de crianças no mundo que continuam fora da escola. É um soco no estômago para todos nós, não é? E saber que cerca de metade dos jovens saem da escola aos 15 anos sem aprendizagens básicas. Talvez 1 bilhão de jovens. Haverá talvez nas escolas do mundo todo 2 bilhões de alunos. 1 bilhão sai sem aprendizagens básicas. E saber que a pandemia piorou esta situação. Que a pandemia pôs mais crianças e jovens fora da escola, sobretudo meninas, não é? Que não regressam mais à escola. Sobretudo que a pandemia piorou as aprendizagens. Criou uma espécie de uma ruptura, que em inglês chamam gap geracional nas aprendizagens, não é? E que 200 anos depois da humanidade ter decidido que todas as crianças deviam estar na escola, 200 anos depois da humanidade ter decidido que a escola era obrigatória para todos, 200 anos depois da escola ter celebrado um contrato social em torno desta obrigatoriedade escolar, em torno de uma escola num edifício escolar, numa sala de aula, de uma determinada estrutura, 200 anos depois, a humanidade não está a ser capaz de educar todas as crianças e todos os jovens. 200 anos depois. É um enorme fracasso civilizacional. Eu devo dizer-vos com toda a sinceridade, combater a Covid-19 é mais difícil do que conseguir educar todas as crianças.
Mas a humanidade mobilizou-se. Em 3, 4 anos, sabemos que o problema não está ainda resolvido, mas em 3, 4 anos combateu esse problema de forma global, partilhada, de forma através da colaboração de todos e resolveu esse problema. 200 anos depois, não conseguimos resolver um problema que é mais fácil de resolver do que o problema da Covid. E mesmo para as crianças que estão relativamente bem integradas na escola, parece faltar um rumo de futuro. Parece estarmos um pouco perdidos. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que ensinar, não sabemos bem como nos orientarmos, não sabemos bem que rumo seguirmos. Então há uma espécie de uma desorientação no mundo, não é? E ninguém tem respostas. Eu não tenho respostas, ninguém nesta sala tem respostas. Podemos conversar sobre isto, podemos conversar sobre o assunto e tentar encontrar algumas respostas provisórias. E nesta conversa sobre este assunto, há uma coisa que é muito importante para mim dizer-vos de início. É que é preciso combater tendências e ilusões que parecem às vezes muito modernas, que parecem às vezes muito inovadoras, que parecem às vezes anunciar uma coisa extraordinária, um mundo extraordinário da educação e que muitas vezes anunciam o fim da escola e o fim dos professores. Estou a falar de todas as tendências do que eu chamo de domesticação da educação. A educação em casa, acentuadas pela pandemia. A educação pode fazer-se em casa, a educação pode estar em casa, a educação pode fazer-se nas famílias. E todas as tendências também de tecnologização. Não, já aqui foi dito pela Secretária de Educação, não porque as tecnologias sejam inúteis, não são, elas são importantes, mas elas não são uma solução. A ideia de que a tecnologia é uma solução, a ideia do solucionismo tecnológico é extraordinariamente perigoso. As tecnologias são uma ferramenta, são um dispositivo, mas elas não são uma solução. As soluções são pedagógicas. Os problemas tecnológicos não são tecnológicos, são pedagógicos. Portanto, nós pensarmos nestas ilusões da tecnologia que vai resolver os problemas todos, a Unesco acaba de publicar um relatório extraordinariamente importante, 600 páginas, sobre as questões tecnológicas, e o título do relatório diz quase tudo. Foi publicado há 2 semanas. O título do relatório é An EdTech Tragedy, ponto de interrogação. Uma tragédia EdTech. Estamos perante uma tragédia EdTech, estamos perante uma tragédia da utilização das tecnologias na educação, e o relatório começa com uma frase fortíssima, com 2 frases fortíssimas. Primeira, a tecnologia resolveu muitos problemas durante a pandemia? Resposta, sim. Resposta seguinte, porém a tecnologia criou mais problemas do que aqueles que resolveu, não é? A tecnologia combateu muitas desigualdades durante a pandemia? Sim. Porém, criou mais desigualdades do que aquelas que resolveu. E por aí vai adiante o relatório, explicando que temos de ter muito cuidado com isso. Ou então aquela ilusão da ubiquidade da educação. A educação está em todo lado, a educação acontece em todos os lugares, a educação acontece por todo lado. Estas ilusões são ilusões muito perigosas para pensar os desafios da educação. E por isso, de início, o que eu vos quero dizer de início é a importância de defender as escolas e os professores. De defender as escolas e os professores. A começar pela escola pública, não é? A começar pela escola pública. E a escola pública aqui definida não tanto na dicotomia público-privado, mas na dicotomia de uma escola que está ao serviço do público, que está ao serviço do comum, que está ao serviço de uma educação pública e comum. Alguns aqui da história da educação saberão que é um dos erros mais frequentes dos nossos estudantes, que em Inglaterra, historicamente, há uma rede que se chamam public schools, não é? Que é uma rede de escolas no início mais de assistência social, de caridade, etc. Traduzido literalmente, public schools são escolas públicas.
Porém, as public schools são privadas, não são públicas. Elas dizem-se public porque elas estão ao serviço de um público. Elas estão ao serviço de uma dimensão pública e por isso defender estas escolas e a importância das escolas dos professores é dizer que nada acontece naturalmente. A educação, a aprendizagem, o conhecimento não acontece naturalmente. Não basta imergir as crianças no conhecimento. É preciso trabalhar o conhecimento. E para isto são precisos professores. São precisos mestres. Conhecimento é trabalho, não é emergir. Está ali nas tecnologias, como se fosse uma banheira, a gente lança as crianças para dentro da banheira e elas aprendem. Não, não aprendem. Não aprendem. O conhecimento exige um trabalho, exige trabalhar sobre isso. E as escolas e os professores, eu gostaria de dizer isto com muita força, são um espaço e um tempo diferentes. O interesse da escola e dos professores não é serem iguais à casa. Não é serem iguais à família, não é serem iguais à sociedade, é serem diferentes. A ideia de que a escola prolonga a sociedade, que a escola prolonga a família é falsa. A escola é importante porque faz uma coisa diferente do que se faz na família, porque faz uma coisa diferente do que se faz na sociedade, porque é um outro espaço e um outro tempo. E eu gostei muito de ouvir aqui no início a intervenção da Secretária de Educação falar num conceito ou numa ideia que me parece que eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira, a agressividade do tempo, não é? A ideia da agressividade do tempo, não é? E de que na escola, justamente, nós não podemos ter um tempo agressivo, temos que ter um tempo protegido, um tempo onde a criança possa errar sem ser humilhada, errar sem ser destruída, errar sem ser objeto de muitas outras coisas. Não é? Então, o que é importante na escola e nos professores é a diferença, é serem diferentes. E é por isso que a escola e os professores são tão importantes nessa ideia de uma educação como bem público e comum. E no relatório da Unesco nós falamos da Maxine Greene. E a Maxine Greene tem uma frase que eu cito vezes sem fim, porque se tornou um lema para mim. A Maxine Greene, uma extraordinária filósofa norte-americana da educação, das artes, diz esta frase: não consigo imaginar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público. A ideia da junção entre o público e o comum é central para definir aquilo que nós, na Unesco, no nosso relatório, chamamos um novo contrato social da educação. E falar num novo contrato social da educação é falar no renovar do contrato social do século XIX, do contrato social da escola obrigatória, do contrato social do modelo escolar, tal como ele chega até aos dias de hoje, não é? Uma sala de aula, uma estrutura de um espaço, uma estrutura curricular, uma estrutura didática, a lição do professor, pensar nesse contrato social agora de uma maneira diferente. Não para acabar com as escolas e os professores, não para diminuir a importância das escolas e dos professores, mas justamente para transformar. Ou, se quisermos ir ao conceito desse extraordinário filósofo francês Edgar Morin, que hoje está com 102 anos de idade, não é? E continua a escrever, não é? Escreveu há um mês um novo livro absolutamente extraordinário, não é? A ideia de metamorfose, mudar a forma da escola. O novo contrato social é mudar a forma da escola. E mudar a forma da escola para que a escola possa atender a um conjunto de novas necessidades, de novas realidades, de novos desafios, como vocês dizem aqui no seminário. E para simplificar, mudar a forma da escola é talvez ter uma escola assim. Tem aqui 4 imagens de 4 escolas, uma na América do Norte, outra na América do Sul, outra em Singapura, outra na Etiópia, em África. É talvez isto, é talvez uma escola que tenha, é esta a palavra que quero partilhar convosco, feita de novos ambientes educativos. Um novo ambiente educativo. Porque o grande problema do ambiente educativo
é que o ambiente educativo tradicional da sala de aula, com mais quadro negro, ou mais quadro verde, ou mais quadro branco, não importa, este ambiente tradicional foi, eu quero dizê-lo aqui, foi uma invenção extraordinária, foi uma invenção extraordinária, é uma invenção extraordinária. O Darcy Ribeiro dizia: a escola pública é a maior invenção do mundo, não é? O Darcy Ribeiro dizia: nunca se esqueçam que foi a professora primária, no sentido daquela professora primária sozinha na sua escola lá longe, nunca se esqueçam que foi a professora primária com o seu quadro negro e as suas caixas de giz que educou o mundo. Nunca se esqueçam, esta invenção é uma invenção extraordinária, mas ela precisa de mudar a sua forma. Ela precisa de se reinventar, precisa de se reorganizar de uma outra maneira, e eu vou tentar dizê-lo aqui da maneira mais simples. Reorganizar em ambientes educativos diferentes. Porque aqui... Estou a ir para trás, peço desculpa, agora queria ir para trás e fui para a frente. Porque nestes ambientes há coisas extraordinárias que se podem fazer. A lição de um mestre é uma coisa extraordinária. Nunca me ouvirão, nunca, jamais, criticar a transmissão do conhecimento. A transmissão do conhecimento de um mestre para um discípulo é uma coisa extraordinária, não é? Aqui pode-se transmitir o conhecimento, aqui pode-se dar uma lição, aqui podem-se fazer alguns exercícios individuais, pode-se pôr um aluno a escrever individualmente, pode-se pôr um aluno a ler. Há muitas coisas extraordinárias que se podem fazer aqui, mas há muitas outras que não se podem. Não se podem fazer muitas coisas que nós andamos a dizer há 100 anos que é preciso fazer, Vasco. Que é preciso cooperar, que é preciso trabalhar em conjunto, que é preciso comunicar entre os alunos, que é preciso a criatividade, que é preciso a autonomia. Essas coisas não podem acontecer, não conseguem. Neste ambiente educativo não se consegue fazer isso. E é por isso que precisamos de novos ambientes educativos, mais deste tipo. E nesses novos ambientes educativos, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é uma das palavras mais simples que existe. É a palavra trabalho. É a palavra trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o que um filósofo francês há um século, em 1923, escreveu. O Alain. Escreveu um textinho no jornal que dizia assim: eu sonho com uma escola em que quem trabalha são os alunos e não os professores. Claro que é uma provocação. Claro que é uma provocação. Para que os alunos trabalhem, os professores têm que trabalhar muito. Mas o que caracteriza os novos ambientes educativos é que são ambientes onde se trabalha. Onde o aluno lê, escreve, estuda sozinho, estuda em grupo, pesquisa, realiza projetos, resolve problemas, desenvolve temas, faz criações. Os alunos estão nestes ambientes a trabalhar. Nós entramos numa escola e vemos os alunos a trabalhar, a fazer coisas, a estudar coisas, a resolver coisas, a fazer projetos, e não vemos os alunos sentados apenas, eu gosto de dizer a palavra apenas a ouvir um mestre, apenas a ouvir uma lição, apenas a seguir uma aula. É esta pequena transformação, que parece pequena, mas que é enorme, que caracteriza os novos ambientes educativos. E é por isso que reimaginar nossos futuros juntos, como se escreve no relatório da Unesco, em que eu tive a possibilidade de participar, um novo contrato social para a educação, talvez este relatório possa ser explicado muito brevemente em 5 palavras. Cada uma destas 5 palavras daria para várias palestras. Eu vou dizê-las em 2 minutos, cada uma delas, não é? E as 5 palavras são cooperação, convergência, colaboração, convivialidade e cidadania. Estas 5 palavras são as 5 palavras-chave da parte central do relatório da Unesco. O relatório da Unesco tem uma primeira parte mais curta,
sobre a educação como bem público e comum relacionada com a questão dos direitos humanos. Tem a segunda parte, que é a parte substantiva, são 5 capítulos em que se elaboram estas 5 ideias sobre a pedagogia, sobre o currículo, sobre a profissão, sobre a escola e sobre a sociedade. E depois tem uma terceira parte, que é uma parte final do relatório, sobre os temas da cooperação internacional e do trabalho subsequente ao relatório. Vou então falar-vos destes 5 conceitos, muito brevemente, que são os 5 conceitos centrais do relatório da Unesco. Primeiro, sobre a pedagogia. O essencial da pedagogia é uma pedagogia da cooperação. O essencial na metamorfose da escola é dizer que mais importante do que dar aulas, e eu não estou a dizer que dar aulas não é importante, estou a dizer que mais importante do que dar aulas é conseguir que os alunos estudem e trabalhem uns com os outros em cooperação. É instituir uma pedagogia da cooperação. Uma pedagogia da cooperação é uma pedagogia do trabalho. É dizer o que vocês veem ditos pelo diretor da Faculdade Médica de Harvard, o diretor da melhor universidade do mundo, da melhor faculdade médica do mundo, que inicia um vídeo em que eles fazem uma reforma do currículo da educação médica, e ele inicia num púlpito como eu estou aqui, dizendo: eu estou a dirigir-me ao mundo inteiro. O mundo inteiro está à espera do que vai ser o novo currículo de educação médica de Harvard. Pois bem, eu quero dizer-vos que nós aqui em Harvard temos os melhores professores do mundo. Vamos buscá-los a todo o mundo. A América do Sul, a América do Norte, a China, a África. Os melhores pessoas do mundo estão aqui em Harvard. Os maiores talentos. Nós temos aqui os melhores pessoas do mundo. E, no entanto, este currículo de educação médica está organizado a partir de uma ideia. E a ideia central do nosso currículo de educação médica é a seguinte: nós, aqui em Harvard, temos os melhores professores do mundo e, no entanto, nós sabemos que os nossos estudantes aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco os seus professores. Nós sabemos que eles aprendem mais uns com os outros. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui em Harvard é criar condições para que este estudo, este trabalho conjunto, esta interação exista. E nós, professores, vamos cá estar para ajudar isto, para incentivar, para organizar uma pedagogia da cooperação. E se na pedagogia a palavra-chave é cooperação, no currículo a palavra-chave é convergência. É mais importante, é dizer que mais importante do que ministrar o conteúdo de uma disciplina, e eu não estou a dizer que ministrar o conteúdo de uma disciplina não é importante, mas mais importante é conseguir que os alunos estudem temas, resolvam problemas, façam projetos, mobilizem o conhecimento a partir desta realidade. Os currículos das nossas escolas, do ensino médio, da educação básica, até das universidades, foram copiados da maneira como a ciência se organizou no século XIX. Dessa ciência que está na vossa bandeira, da ordem e do progresso, dessa ciência na altura do progresso científico e que se organizou como a taxonomia que nós importamos para o currículo escolar. A matemática, a história, a biologia, a física, a química, etc. Nós importamos essa organização da ciência para um currículo escolar. O problema que temos hoje é que a ciência hoje já não se organiza dessa maneira. Organiza-se de uma maneira muito diferente. E quando eu vou buscar o conceito de convergência, eu vou buscar este conceito ao grande relatório do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, quando eles falam da terceira revolução científica, a que eles dão o título A Revolução da Convergência. Dizendo, nós já não pensamos na ciência por disciplinas. Nós pensamos por grandes temas e grandes problemas. Como aqui foi trazido
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São grandes temas organizadores da ciência. Como é que se organizam as mobilidades, os transportes, como é que se organiza a energia, como é que se organizam as cidades, como é que se organiza e se lida com o problema da água, com o problema da sustentabilidade, como é que se trata a questão dos rios, como é que se trata a água, isto é, os grandes problemas em torno dos quais se organiza a ciência. A Europa tem um dos maiores programas de financiamento científico do mundo. São bilhões e bilhões e bilhões de euros por ano. Os editais dos concursos de ciência na Europa nunca aparecem como sendo apoio à matemática, ou apoio à física, ou apoio à química, ou apoio à história. Nunca, jamais. O que acontece é que eles são organizados em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as universidades e os grupos de ciência têm que organizar equipas multidisciplinares para tratar desses problemas. E aí, claro, veio o matemático e veio o historiador e veio o químico, mas o que organiza é a convergência e não a hiperespecialização, não a ideia de um currículo vertical especializado. E isto obriga, obviamente, a que a profissão de professor evolua no sentido de uma maior colaboração. Porque mais importante do que ser um bom professor individualmente é trabalhar colaborativamente com os colegas. Obviamente, no ambiente educativo da sala de aula, nós esperamos uma ação individual do professor. E é por isso que muitas vezes os professores sentem a colaboração como qualquer coisa constrangedora. Eu, para dar a minha aula dentro de uma sala de aula durante 1 hora, não preciso de colaborar com ninguém. E muitas vezes quando a gente diz as pessoas têm que colaborar, também têm que colaborar, mas o meu trabalho está organizado individualmente. Enquanto o meu trabalho estiver organizado individualmente, eu não necessito colaborar com ninguém. Mas nos novos ambientes educativos que eu vos falei, aí a organização do trabalho é inevitavelmente coletiva. É inevitavelmente colaborativa e ganha essa dimensão de colaboração, que é a palavra mais simples de definir no dicionário de língua portuguesa. Labor, ação. De conjunto, labor de trabalho, ação. Ação através de um trabalho conjunto. Ora, essa organização do trabalho é essencial como mudança para os novos ambientes educativos. E depois a quarta palavra, uma palavra que me vem de um grande pensador austríaco, mas que fez quase toda a sua vida no México. Um senhor que todos aqui conhecem porque ele é celebérrimo na área da educação, um senhor chamado Ivan Illich, que escreveu esse livro, Sociedade Sem Escolas, não é? Ivan Illich, amigo, colega, companheiro do Paulo Freire, e que no início da década de 70, há 50 anos, escreveu vários livros muito importantes, e um deles era sobre a ideia da convivialidade, ou de uma sociedade convivial, de uma sociedade onde é importante e é possível construir uma vida com os outros. Convivial quer dizer conviver, viver com os outros, não é? E as escolas hoje são elementos centrais, decisivos para ainda aspirarmos à possibilidade de uma sociedade convivial. E dizer isto no tempo que estamos a viver, de guerras na Ucrânia e na Rússia, de guerras em Israel e na Palestina, de guerras de que pouca gente fala em África e que são verdadeiramente as mais mortais das guerras dos dias de hoje. De guerras, porque são guerras, no Mediterrâneo, nos migrantes que morrem diariamente a tentar chegar à Europa.
falar de uma sociedade convivial nos dias de hoje é central. Porquê? Porque a escola é talvez a última instituição, e eu quero falar a palavra instituição, é talvez a última instituição que ainda nos resta para tentarmos esta sociedade convivial. Perdemos as outras instituições. As Nações Unidas estão no estado em que estão, as instituições da sociedade estão no estado em que estão, a ciência, infelizmente, nem sempre está a ser capaz de ser esse lugar de uma linguagem comum, devido, é verdade, ao negacionismo, devido às fake news. As redes sociais são o que são, lugares de ódio, de violência, de crenças, em que nos matamos uns aos outros, com palavras, com... A escola é talvez a única instituição que ainda nos resta para tentarmos uma vida em comum com os outros. E é por isso que a escola tem de ser esse espaço protegido, tem de ser esse espaço, perdoem-me a palavra, talvez não seja a melhor palavra, esse espaço sagrado, do ponto de vista da sua relação com um tempo não agressivo, da sua relação não agressiva com os outros, onde aprendemos a viver com os outros. Se há duas coisas que as escolas podem fazer bem, é aprender a trabalhar com os outros e aprender a viver com os outros. São duas coisas centrais. O Olivier Reboul, esse extraordinário filósofo francês, dizia: para que servem as escolas? E dava esta resposta. Eu acho que é tão irritante esta resposta, porque ele numa linha é capaz de dizer aquilo que eu não sou capaz de dizer em 500 páginas, não é? Ele diz para que servem as escolas e dá esta extraordinária resposta: para ser livre e não estar só. Para ser livre e não estar só. E depois pergunta: e o que é que deve ser ensinado nas escolas? E dá outra vez uma resposta de uma linha muito irritante, porque nós já escrevemos 1000 teses de doutoramento sobre isto e não conseguimos dizer o que ele diz numa linha. O que deve ser ensinado? E a resposta dele é: deve ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que nos une uns aos outros, tudo o que nos une a uma tradição, tudo o que nos une a uma herança e tudo o que nos liberta. O conhecimento, a ciência, etc. A escola é, talvez, a única instituição que ainda nos resta onde este trabalho pode ser feito. E para fazer este trabalho, temos de perceber que os conhecimentos são centrais, mas os sentimentos também, as emoções também, as relações também. Temos de perceber que os professores são, acima de tudo, mestres de humanidade, e que isso é decisivo hoje. A palavra não é minha, a palavra é do maior neurocientista hoje no mundo. É um senhor de origem portuguesa, António Damasio, mas que trabalha nos Estados Unidos, na Califórnia, há mais de 50 anos, e que acabou de escrever um último livro extraordinário, cujo título diz quase tudo. E o título é Saber e Sentir. Saber e sentir. Aquele homem estudou milhares de cérebros de criancinhas no processo de aprendizagem, milhares de cérebros de pessoas. E o que ele nos vem dizer, 50 anos depois de andar a estudar o nosso cérebro e os nossos processos de aprendizagem, é que ninguém pode aprender sem emoções, que não há conhecimento sem sentimento, que não há saber sem emoção, que todo o conhecimento é uma relação connosco, com os outros e com o conhecimento. E vem dar-nos uma imagem poderosa. Imaginemos, por um absurdo,
que era possível esvaziar o meu corpo de toda a parte emocional, que eu poderia retirar todas as emoções do meu corpo. Diz o António Damásio, nesse dia eu seria incapaz de aprender alguma coisa. Nesse dia eu seria incapaz de conhecer alguma coisa, porque eu não posso conhecer apenas do ponto de vista cognitivo. Conhecer é um ato emocional e um ato de sentimentos, portanto esta ligação é absolutamente decisiva. E por último, na sociedade, termos a noção de que tão importante como o que se passa dentro da escola é agir fora da escola, num espaço público da educação que é mais amplo, naquilo que o Paulo Freire e um movimento que depois seguiu chamavam as cidades educadoras, não é? A ideia de que obviamente há mais educação para além da escola, não porque a escola possa ser substituída, mas porque há um conjunto de outros elementos, de outras relações, de outras presenças numa cidade educadora que vai muito para além do espaço da escola. Nestes 5 conceitos, pedagogia como cooperação, currículo como convergência, profissão como colaboração, escola como convivialidade, sociedade como cidadania, vão 5 desafios centrais para a educação do século XXI. Poderia estar-vos aqui a falar horas sobre cada um deles, quis apenas deixar-vos um apontamento, apenas deixar-vos uma ideia. E concretizar essa ideia em 2 perguntas, ou em 2 questões. E afinal, o que podem fazer os professores e o que podem fazer os gestores, ou os políticos, ou os responsáveis? O que podem fazer os professores face a isto? E a minha resposta é uma resposta simples. Mas é uma resposta que resulta de 4 anos na Unesco, de 4 anos como embaixador na Unesco, de 4 anos a trabalhar neste relatório, de 4 anos a contactar com milhões de pessoas no mundo, não é? A contactar com gente de todo o mundo, que em Paris e fora de Paris nos davam as suas ideias. O melhor que eu vos posso dizer hoje sobre os professores é que o mais importante é que os professores se envolvam em iniciativas e em projetos de mudança. Que os professores não fiquem à espera. Não fiquem à espera de uma nova lei, de um novo currículo, de uma nova política, de um novo livro, de uma nova teoria, de uma nova tecnologia. Não fiquem à espera. Nós muitas vezes ficamos à espera que alguém nos traga uma luz qualquer, uma solução qualquer para os nossos problemas. Não há solução. Não há solução. Não há novidades. Na educação já foi tudo dito. Já foi tudo descoberto. Não há nada para descobrir, não é? Eu recentemente estava numa grande palestra, sabe, com 5.000 pessoas, e estava a concentrar-me, como estava ali sentado a entrar para iniciar a palestra, e arrogantemente, os jornalistas são muito arrogantes, aparecia um jornalista em direto com uma câmara de televisão a dizer: professor, estamos em direto para a televisão aqui, já não me lembro em que estado era, uma declaração, só uma declaração. Eu disse: eu peço desculpa, eu estou a entrar na palestra, por respeito com as pessoas, deixem-me concentrar. Não, professor, e eu levantei-me e ele veio atrás de mim, não é? Não, só uma declaração, estamos em direto, então diga-nos só qual é a grande novidade que nos vai trazer. E eu, irritado com aquela insistência, virei-me para a câmara e disse: olha, só tenho uma novidade para vos dar, é que não há nenhuma novidade na área da educação, não é? O homem ficou muito desiludido, não é? Ficou muito desiludido comigo, não é? Mas é o que é verdade, não há nenhuma novidade para dar. Já foi tudo dito, já foi tudo escrito, já foi tudo. Precisamos é de fazer. Há um segundo educador brasileiro extraordinário, já aqui falei do Darcy Ribeiro, já aqui falei do Paulo Freire, o terceiro grande educador brasileiro, como sabem, um homem talvez o mais
talvez o mais sofisticado deles todos, é um senhor chamado Anísio Teixeira, não? Um homem absolutamente extraordinário, não? Com um pensamento extraordinário. Não? E o Anísio, num dos textos deles, a certa altura diz: eu já vi tanta coisa, eu já li tanta coisa, eu já li tanto livro, eu já vi tanta reforma, eu já vi tanta proposta política, eu já vi tanto currículo, eu já vi tanta coisa, olha, que agora o que eu tenho é, citação de Anísio, um desespero mudo pela ação. Um desespero mudo pela ação. Vamos fazer, vamos tentar concretizar, porque para um professor ou para uma professora a felicidade não está nem no ser nem no ter, está no fazer, não é? Está no fazer, não é? No concretizar. Nós só conseguiremos sair de um certo desencanto, de um certo mal-estar que se sente nos professores em todo o mundo. Sente-se no Brasil, claro, no Brasil sente-se. Mas segundo a Unesco, faltam 60 milhões de professores no mundo. Faltam em Portugal, faltam em Espanha, faltam em França, faltam no Reino Unido. Faltam. E faltam porque ninguém quer vir para professor. Porque há um mal-estar na profissão. Nós só conseguiremos sair desse mal-estar através da ação. Através da ação. Não vale a pena esperar alguma coisa. É através da ação que poderemos sair dessa situação de mal-estar. Não é? E dizer isto é dizer também uma segunda coisa, que para além de fazermos, nós temos que partilhar e publicar aquilo que fazemos. Temos que partilhar e publicar aquilo que fazemos. Porque é desta partilha e desta publicação que se pode construir um movimento público de transformação da escola. Conhecer o que se faz. Outra vez o Edgar Morin. O Edgar Morin dizia-me no dia em que fez 100 anos, dia 8 de julho de 2021, em Paris, ele dizia-me: António, há tanta coisa extraordinária no mundo que está a ser feita na área da educação. Vocês aqui na Unesco têm que olhar para isso, para o que está a ser feito. O problema é que estas coisas não se conhecem umas às outras, não dialogam umas com as outras, não se partilham umas com as outras, não têm visibilidade pública. António, se vocês alguma coisa de importante podem fazer aqui na Unesco, é nomear, identificar, dar visibilidade, tornar público isso que se faz, que é tudo ainda muito fragmentado, e como é ainda muito fragmentado, não deu origem ainda, dizia-me ele, a um movimento de transformação. Não deu origem a um movimento de transformação, se quiserem, não deu ainda origem a um novo contrato social. Não deu ainda origem a um novo arranjo, a uma nova organização da educação que é absolutamente central para todos nós. A isto eu chamo, que em duas palavras muito simples, arriscar o futuro e publicar a profissão. Precisamos de assumir riscos sobre o futuro. Precisamos ser capazes de arriscar o futuro e ao mesmo tempo de nos publicarmos. Publicarmos não no sentido de publicar artigos ou de publicar livros, mas de nos publicarmos, de nos tornarmos públicos, de falarmos com a sociedade, de termos uma voz pública, porque as pessoas perderam a sua voz. Toda a gente fala de educação, menos os professores. Falam os gestores, falam os políticos, falam os jornalistas, falam os... Agora acho que há uma coisa chamada influencers ou influenciadores, não sei o quê. Falam não sei o quê, fala toda a gente, mas não falam os professores. Nós temos que nos tornar públicos. O que é mais importante na nossa profissão é sermos profissionais públicos, não é? Então nós precisamos desse esforço, precisamos desse trabalho que é absolutamente central, não é? Porque se há uma coisa que eu vos quero dizer hoje, utilizando um provérbio português, que eu julgo que também existe no Brasil, se há uma coisa que eu vos quero dizer hoje, eu sei que o provérbio não é bem assim, mas o que eu vos quero dizer é o provérbio escrito assim. Se há uma coisa que eu vos quero dizer hoje, aos professores e aos educadores, é isto: santos de casa fazem milagres, não é?
E não há milagres fora destes santos de casa. Não há milagres na tecnologia. Não há milagres numa teoria de educação extraordinária. Não há milagres numa política educativa extraordinária feita em Lisboa, em Brasília ou em Paris. Não há milagres. Há milagres aqui, agora. Há milagres que são, como o Darcy Ribeiro dizia, a pequena utopia. A pequena utopia. E é aí que as coisas nascem, e é aí que as coisas podem crescer, e é aí que se pode construir um novo contrato social. Um novo contrato social não é um texto jurídico, não é uma coisa assinada em Nova Iorque nas Nações Unidas, não é uma coisa... Não, é uma coisa que surge desta realidade. Agora, é verdade que para que estes milagres existam não podemos ser inocentes, não há ingenuidades. É preciso que do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da política, haja coerência e se criem as condições para estes milagres. É evidente que há aqui um trabalho político a fazer também. Não basta dizer, vocês agora façam coisas. Não. Fazer coisas é da nossa responsabilidade. Mas é preciso que os gestores e os políticos percebam a necessidade de reforçar as escolas, mas acima de tudo de reforçar a sua autonomia de organização a partir de dentro e de dar condições a uma certa flexibilidade do currículo. Isto é, se eu posso dizer alguma coisa a gestores e políticos, se eu posso dizer alguma coisa, como disse ao Ministro da Educação em Portugal, é: esqueçam as reformas, esqueçam as leis, esqueçam os programas, esqueçam um novo currículo, esqueçam mais livros didáticos, esqueçam mais tecnologias, esqueçam essa parafernália de coisas que mandam para dentro das escolas todos os dias, não é? De normas, de regulamentos, de formulários, etc. Esqueçam tudo isso e criem as condições de autonomia, de flexibilidade, para que estes milagres possam acontecer. Porque para que os milagres possam acontecer é preciso algumas condições. E, portanto, tenham a humildade de perceber que a política hoje já não é igual ao que era há 50 anos. Já não é fazer uma reforma extraordinária, vamos discutir 10 grupos de trabalho, fazer 50 resoluções, conselhos, não sei o quê, e fazemos uma grande reforma. Sei lá, no vosso caso do ensino médio ou de outro ensino qualquer, não é? Fazer uma grande reforma, fazer um grande currículo, vamos fazer um grande programa. Okay? Eu não digo, não é por aí. A melhor reforma, a melhor política, as políticas públicas hoje na área da educação definem-se na criação de condições para que possam emergir novas ideias, novas propostas, novas relações pedagógicas, novas pedagogias, novas convergências curriculares, novas colaborações e que elas sejam tornadas públicas, que elas sejam compartilhadas, que se veja o que funciona e o que não funciona. É daí. É uma política pública deste tipo que nós precisamos. E porquê? Porque nenhum de nós sabe o que é o futuro. E a ideia de uma política planejada a partir de uma ideia de futuro vai sempre errar. Nós não sabemos o que é o futuro. E, portanto, a ideia de que vamos fazer um plano quinquenal para 5 anos, vamos fazer um planejamento, não conseguimos. Não sabemos o que é o futuro, não conseguimos prever o futuro. E, portanto, temos é que criar as condições hoje para que as pessoas se vão organizando e vão emergindo coisas novas. E é dessas coisas novas, do apoio a iniciativas de mudança, de transformação das escolas e dos professores, com uma grande liberdade. Parem de enviar coisas para as escolas, parem de obrigar os professores a uma burocracia infindável, não é? Que mata a liberdade, porque isso é o mais fácil. Eu, Ministro da Educação, com mais 10 amigos, não é? Junto ali 10 amigos, uns de um lado, outros do outro, e a gente ali num grupo de trabalho
num mês produz 1 milhão de coisas, não é? E manda 1 milhão de coisas para cima das escolas, não adianta de nada, não adianta de nada. E portanto é esta ideia da liberdade, da colaboração e também de uma formação continuada de outro tipo, mas isso levar-nos-ia muito longe e não é o tema da palestra de hoje, uma formação continuada entre pares, uma formação continuada que não seja mais cursos, mais cursos, mais cursos, mais cursos, mais cursos, faz um curso disto e faz um curso daquilo e faz um curso de outra coisa, não interessa para nada. É inútil, não leva a lado nenhum, não é? A formação continuada tem que ser um espaço de construção de coisas, tem que ser um espaço ligado à ação pedagógica, ligada a esse trabalho de iniciativa, não é? É nessa construção aquilo que nós chamamos formação à ação, não é? Uma formação que se faz em diálogo com a ação, em diálogo com a iniciativa, em diálogo com projetos. É disso e é nisso que nós poderemos acreditar para o futuro. É por isso que eu, para terminar, volto ao Darcy Ribeiro, que em 1983, 84, há 40 anos, na altura em que surgiam os audiovisuais, os retroprojetores, os audiovisuais, os filmes, ele dizia uma frase extraordinária, dizia ele, os educadores passam a dispor, a palavra era dele, de aceleradores pedagógicos absolutamente extraordinários. Temos aceleradores pedagógicos absolutamente extraordinários. Mas vai por ali adiante, explicando como esses aceleradores pedagógicos são muito importantes para acabar assim, apesar disso tudo, os professores continuam sendo o nervo e o músculo da educação. O nervo e o músculo da educação é uma frase extraordinária do Darcy Ribeiro. Porque na verdade, o futuro está na escola. Foi o que eu vos procurei dizer aqui hoje, que o futuro está na escola. E procurei dizer-vos evitando as frases retóricas muito fortes. A educação vai mudar o mundo, a escola vai mudar o mundo. Todos citamos o Nelson Mandela, todos citamos a Malala, todos citamos... É maravilhoso essas citações, mas o que é preciso dizer aqui hoje, é que só uma escola diferente será capaz de enfrentar os desafios do futuro. Que a escola e a educação têm um grande poder transformador, sim. Mas para que a escola tenha esse poder transformador, ela própria tem de se transformar. Só uma escola transformada é que tem esse poder transformador. E é nesse sentido que eu me permito terminar com 3 imagens. Sei que estamos próximos do Dia do Professor. No mundo, o Dia do Professor é celebrado no dia 5 de outubro, pela Unesco, pela Unicef, pela Organização Internacional do Trabalho e pela Internacional da Educação. E no Dia Mundial do Professor do ano passado, nós demos este título ao Dia Mundial do Professor de 2022. A transformação da educação começa com os professores, não é? Foi grande parte do que eu procurei aqui trazer-vos hoje nesta conversa aqui na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Mas este ano, em 2023, não existe ainda o cartaz em português, em 2023, o título da Unesco, que a Unesco deu ao Dia Mundial do Professor, foi The Teachers We Need for the Education We Want, the Global Imperative to Reverse the Teachers Shortage. Traduzido para português literalmente, os professores de que precisamos para a educação que queremos. Porque não vale a pena querermos uma educação inclusiva, da diversidade, termos essa retórica se não tivermos os professores capazes de construir essa educação que queremos. É o que eu procuro dizer também no meu livro, que estará disponível, publicado aqui no Brasil, a que dei o título Professores Libertar o Futuro. Porque se os professores servem para libertar o futuro das crianças, o futuro das sociedades, é preciso também que o seu próprio futuro seja libertado. A liberdade
é central no exercício da nossa profissão. Foi talvez a coisa que eu vos quis aqui trazer: a liberdade de iniciativa, a liberdade da colaboração, a liberdade de fazermos diferentes, a liberdade que temos que exigir aos gestores, aos políticos, aos responsáveis, a liberdade para voltarmos a ter uma centralidade da profissão que foi sendo perdida nas últimas décadas, porque é dessa centralidade que podemos imaginar um outro futuro, uma outra capacidade de responder aos desafios da educação, uma liberdade que, como dizia o Jean Kelevich, uma liberdade que é mais do que livre, uma liberdade que é libertadora. É dessa liberdade libertadora que precisamos para os professores, para as escolas e para o futuro da educação. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes com essa contribuição e a gente agradece muito ao professor Antônio Novoa e estamos abertos a perguntas. Professor Novoa, meu nome é Regina. Bom dia ao senhor, bom dia aos organizadores, bom dia aos colegas. É uma emoção ouvi-lo, né? Desde que eu tenho um percurso longo na carreira docente e sempre ouvindo, né, as suas preleções, a bibliografia, e sempre em defesa da escola e do professor, né? A gênese da nossa profissão, ela, como o senhor mesmo fala e descreve, esteve sempre vinculada à religião, né, no seu início, e aos poderes públicos, né? E essa solução da gente fazer e publicar ainda é uma situação difícil na nossa realidade, porque, às vezes, dentro da nossa própria escola, a gente nem consegue compartilhar as nossas pesquisas nas nossas dissertações ou nas nossas teses. E é uma solução muito interessante esse compartilhamento do conhecimento entre os colegas. Mas eu queria ouvi-lo em relação à sua experiência, porque eu fico pensando na gênese da nossa categoria muito dividida. Nós não temos um conselho. Eu vejo assim, na história da educação, a gente teve um movimento interessante no século XIX, com os manifestos dos professores públicos, com o manifesto do Partido Republicano na época do Império, que eram professores, e que desenvolveu, na época, uma série de leis, né, favorecendo a escola pública, favorecendo os grupos escolares, que foi o início do que o senhor falou aí das professoras primárias. Importante. Mas hoje a gente se depara com uma categoria muito distribuída. E o senhor fala muito da mudança de dentro da escola para fora. Colaboração, convivência, todas essas estratégias de um trabalho mais colaborativo, menos competitivo, já que a gente vive um momento de muita competição, que é o individualismo acirrado em todas as relações. Então, eu queria ouvi-lo em relação a essa... Talvez se exista essa possibilidade da gente ter uma certa categoria pública, porque nós temos hoje sindicatos, mas eles também são totalmente categorizados e divididos. É o professor público, é o professor BTT, é o professor privado, é o professor universitário, que tem outra realidade, é o professor de educação infantil. Enfim, essa categoria ela é dividida e que, se a gente tem
essa possibilidade de pensar um futuro e que a escola é fundamental para isso, como o senhor sempre fala, como é que o senhor vê, já que estando na Unesco pode ter tido experiências particularmente com essa questão, essa possibilidade da gente se unir enquanto categoria e pensar na solução realmente vindo da escola, mas nós mais integrados e mais unidos enquanto categoria profissional. Muito obrigada. Muito obrigado. Enfim, brevemente, a questão é muito interessante e é muito ampla e eu percebo muito bem o que diz e muito bem o que aqui nos traz, e eu julgo que essa divisão, essa fragmentação aconteceu muito nos últimos 40, 50 anos, porque o campo da educação foi um campo que se tornou muito complexo. Os pais passaram a ter uma maior intervenção na área da educação, e é bom. Muitos especialistas de currículo, especialistas de tecnologias, especialistas diversos, muita gente a intervir no campo da educação, e parece que os professores ficaram um pouco diminuídos na sua voz pública, que tiveram no passado e que perderam, e muito divididos, à espera de uma solução que venha de fora, à espera de uma solução, de um milagre qualquer que venha de fora, que obviamente não existe. E eu creio que grande parte do que nós pudermos fazer nos próximos anos tem a ver com esse reforço desse corpo ou dessa profissionalidade docente. Não num sentido corporativo, mas num sentido de uma afirmação de uma nova profissionalidade docente. E para que ela apareça, o diálogo entre nós é absolutamente central, não é? Nós não podemos continuar a desconhecer o que se faz na sala ao lado, a desconhecer o que se faz na escola ao lado, a não reconhecer, não é? Um conjunto de coisas que são feitas no interior da própria profissão. E eu creio que há 3 palavras, talvez, que me levariam muito longe, mas que me parecem centrais para isso. A primeira palavra é a palavra conhecimento, e eu vou dizer assim, conhecimento profissional docente. Este é um terceiro género de conhecimento, se eu quisesse ir buscar o conceito do Spinoza, é um terceiro género de conhecimento. Ora, a nossa profissão valoriza muito o conhecimento dos conteúdos, da história, da matemática, etc. E ainda bem, quem não conhecer matemática não pode ser professor de matemática, obviamente. Valoriza muito o conhecimento dos conteúdos, valoriza bastante o conhecimento das pedagogias e das didáticas, não é? De saber alguma coisa de filosofia da educação, de psicologia da educação, da didática da história, da didática geral, ótimo. Mas esquece que o essencial da nossa profissão é o conhecimento profissional docente, que é um conhecimento que nem é dos conteúdos, nem é das pedagogias e das didáticas, é um conhecimento da própria profissão. Ora, enquanto nós não reconhecermos a importância desse conhecimento, enquanto não estudarmos esse conhecimento, enquanto não conhecermos de que matéria é feito esse conhecimento, é muito difícil que ele se organize como uma base de união e de diálogo dos professores. A segunda questão é o trabalho. Os professores perderam o controle sobre o seu trabalho. A professora primária do Darcy Ribeiro controlava o seu trabalho. Podemos dizer, mas era um trabalho rotineiro, tradicional, talvez, mas era ela que controlava o seu trabalho. Hoje nós não controlamos o nosso trabalho, porque vêm livros, vêm didáticas, vêm coisas, vem essa tal parafernália de coisas de que eu vos falei, e o professor não controla o seu trabalho. Então o professor tem que controlar o seu trabalho. Nós hoje temos professores, peço desculpa da expressão, não é minha, que são professores micro-ondas, não é?
A comida vem toda preparada, a gente aquece a comida durante 30 segundos no micro-ondas e serve a comida pronta. Não fomos nós que fizemos a comida, não fomos nós que controlamos o nosso trabalho, não fomos nós que autonomamente construímos a nossa pedagogia. Ora, isso é um desastre para a profissão. É um desastre para a profissão. A ideia dos materiais pré-preparados, dos kits, das malas, das maletas, não sei, tudo isso é um desastre. Tudo isso é um desastre, não é? Porque o professor tem que controlar o seu trabalho, tem que ser ele a fazer o seu trabalho, tem que ser ele a definir o seu trabalho. E a terceira palavra é a palavra liberdade, mas sobre essa eu já vos falei. Eu acho que se nós conseguimos perceber a importância destas três palavras, o que é, como se define o conhecimento profissional docente, que deve ser a matéria-prima, por exemplo, da formação de professores, e não é, como se define o conhecimento profissional docente, como se controla o nosso trabalho e como podemos dar liberdade e capacidade de iniciativa aos professores. Nesse dia, a colaboração ou o diálogo entre os professores é inevitável, é imprescindível, ele torna-se imprescindível. Nesta fase, nós estamos numa fase em que esse diálogo não é necessário e, portanto, aparece essa espécie de divisão, de fragmentação, de desencanto que caracterizou, e muito bem, e que é muito, muito prejudicial para o futuro, não é? E é por isso, também por isso, e também para mostrar, para tornar público coisas extraordinárias que se estão a fazer, que eu vou começar na próxima semana. Eu regresso a Portugal amanhã e na próxima semana eu vou começar um projeto pessoal meu, porque eu não quis o apoio de ninguém, não quis o apoio da Unesco, não quis o apoio do Ministério da Educação de Portugal, não quis o apoio de ninguém. Sou eu sozinho, que vou pegar no meu carro pessoal e vou fazer uma viagem pedagógica por Portugal, por 20 escolas de Portugal, 20 escolas diferentes, que têm novos ambientes educativos, que se organizam de maneira diferente, fazer uma viagem por 20 escolas de Portugal, passar um dia em cada uma destas escolas, falar com professores, a falar com alunos, a falar com funcionários, a ver o que lá se passa, e vou escrever sobre isto. E vou tornar públicas estas 20 escolas diferentes que existem em Portugal, nas 20 regiões de Portugal. Vai ser uma viagem da qual eu espero muito, para justamente retirar essas experiências de uma espécie de limbo, de uma espécie de invisibilidade, como se a inovação viesse da nuvem tecnológica, ou viesse de Marte, ou viesse de Júpiter. Não vem. E nessa construção colaborativa está, obviamente, muitas das respostas do futuro. Eu percebo muito bem o que diz, concordo muito consigo e creio que é nessa mudança que nós temos que promover agora que se pode encontrar uma resposta para a sua inquietação, que é também a minha inquietação, ou como diria o Fernando Pessoa, para o seu desassossego, que é também o meu desassossego. Não é? Muito obrigado. Bom dia professor, bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula Saboia. Gostaria de contribuir e também fazer uma pergunta. Eu venho de uma trajetória desde os meus 14 anos de idade, desde o magistério ao meu mestrado. E vejo dentro dessa trajetória exatamente o que o senhor falou. A professora primária, que dominava aquela sala, e hoje os professores que eu vejo até perdidos. Sou orientadora, sou psicopedagoga, e eu trabalho muito isso em sala. Por quê? Hoje estamos vendo muitos alunos com diagnósticos esses que são às vezes até mal dados, né? Porque é um aluno que está muito agitado, é um aluno muito bagunceiro, e às vezes ele só quer ter a liberdade de falar, de se pôr, de se colocar. E é isso, professor, que eu vejo, projetos, né? E vendo essa minha trajetória, hoje eu abri uma escola de educadores, eu formo professores, porque eu acredito nisso, essa troca. A gente precisa, como o professor Antônio Nova falou, falarmos. Eu palestro em escolas públicas, Feira das Profissões, e no meu estande da pedagogia não aparece ninguém. Eu não vejo ninguém aparecer. E eu vou atrás, eu chamo, eu falo, vem ser pedagogo. A gente que vai transformar.
respeito todas as profissões, mas através de cada uma teve um professor. O médico é um médico porque ele teve um professor. E eu falo, ser professor não é só estar na sala de aula, é você ampliar seus horizontes. Eu sou escritora, eu alfabetizei minha mãe com esse livro, porque é disléxica. Então, eu acredito, e faço das suas palavras as minhas, professor, que eu acredito que a gente vai conseguir conquistar nosso espaço, já conquistamos, mas esse mal-estar na nossa sociedade se a gente começar a falar. Hoje eu vejo colegas que têm vergonha de falar que é professor. Não, eu não vou falar, porque professor ganha pouco, né? Professor é diminuído e rebaixado. E voltando para a minha pergunta, professor Antônio, sobre a questão da ação. Então, nas minhas formações, a gente fala muito de projetos, iniciação científica, mas minha pergunta é, como a gente despertar mais essa questão no professor? Porque a gente tem escola pública, mas também temos as particulares, e eu vejo muito um sistema. As pessoas estão preocupadas com a questão, né, da prova, do Enem, e através desse Enem, enquanto eu acho que a gente não mudar o Enem, a gente não vai conseguir mudar o sistema. Então, eu fico até brava, né, quando eu faço minhas formações, eu me empolgo, porque eu digo para eles, né, façam ação, vamos conversar, vamos trocar. Mas é isso que eu gostaria, é entender como essa ação. Eu entendo a colaboração, eu entendo que a gente está aqui hoje, né? Em uma sexta-feira eu sou de São Paulo, eu viajei ontem e estou aqui, estarei aqui amanhã, mas vendo vocês, vendo o professor, vendo grandes filósofos, grandes colaboradores sobre essa ação. Políticos, né, que às vezes barram nossos projetos, mas é isso que eu gostaria de saber. Essa ação, por onde, professor? Mesmo aqui reunidos, muitas ideias teremos saindo daqui hoje e amanhã. E aí, vamos chegar nas nossas escolas, temos gestores que de repente vão acreditar na gente e falar, vamos fazer um projeto, vamos dar continuidade. Outros não, por conta até de valores, financeiro, né? É isso que eu gostaria. Por onde essa ação? Mesmo sabendo que a gente está aqui fazendo essa troca, o que a gente poderia fazer mais? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Quer dizer, percorreu um conjunto vasto de questões, não é? Mas para responder a essa última pergunta, eu citei há pouco o Jean Kelevich. Jean Kelevich é um filósofo absolutamente extraordinário, de origem polonesa, mas que fez toda a sua carreira em França, e ele tem um livro que é sobre a coragem dos começos, não é? E no fundo ele responde a essa pergunta, não é? Mas como é que se começa? Ele diz, começa-se começando, não é? E elabora 200 páginas sobre isto, não é? E ele fala da coragem do primeiro passo. E diz uma coisa que eu acho extraordinária, que aliás eu sinto na minha vida pessoal, mas sinto também na minha vida profissional, que no primeiro passo já vai o caminho todo, não é? No primeiro passo, na coragem do primeiro passo, já o caminho está de algum modo traçado. Ora, essa coragem do primeiro passo foi dada já por milhares, milhões de professores no mundo, não é? E quando eu penso numa escola, que é uma escola muito conhecida aqui no Brasil, que é a Escola da Ponte em Portugal, mas que é uma escola, que há muitas escolas da Ponte em Portugal que não são conhecidas no Brasil, essa é também uma das razões para a minha viagem pedagógica. O que é extraordinário na Escola da Ponte, é que não tem nada de extraordinário, não. É a coisa que é extraordinária na Escola da Ponte. Quer dizer, é uma escola pública, agora está melhor, era uma escola pública, degradada, muito degradada, o edifício estava muito degradado, numa região muito pobre de Portugal, a Vila das Aves, não é? Uma região do têxtil, naquela altura numa depressão económica brutal, mas estavam lá 2 ou 3 professores que um dia acordaram de manhã e disseram, e se nós fizéssemos aqui qualquer coisa diferente, não é? E se começássemos, e se dessemos o primeiro passo, o que é que a gente pode fazer, o que é que não pode fazer, e modestamente deram esses passos, e modestamente construíram uma coisa diferente. Nós na Unesco, durante as respostas à pandemia, as melhores respostas à pandemia nunca vieram nem de grandes escolas, nem de grandes ministérios, vieram sempre do professor. Tenho na minha cabeça respostas dadas
por professores em África, por professores em situações difíceis e que mudaram quase tudo. Então é nisto que eu me inspiro, não é? Nesta dinâmica de mudança que eu me inspiro. E tem toda a razão. Nós temos que sair, os professores têm que sair de uma espécie de vergonha. Foi a palavra que utilizou, e utilizou bem, não é? Eu agora não tenho dito isso, mas lembro-me que há 10 anos eu dizia muito, às vezes em palestras, quando ia almoçar ou jantar com um grupo de amigos, um grupo de 20 ou de 30 amigos, pessoas que nós não nos conhecíamos muito bem, mas que eram pessoas, uns eram conhecidos dos outros, não é? E quando se começava a conversar nesse jantar de pessoas que não eram assim muito conhecidas, eu sabia sempre, ao fim de 15 minutos, que se alguém não tinha dito a sua profissão é porque era professor ou professora, não é? Eu sabia sempre, não é? Porque o médico, a gente sabe logo que ele é médico ao fim de 10 segundos. A gente senta-se numa mesa e ele já arranjou maneira de dizer que era médico, ou a mesma coisa com outras profissões. Se alguém não disse a profissão, provavelmente era professor, não é? Porque é essa espécie de vergonha, eu acho que é a palavra certa. E depois disso, 2 outras coisas que para mim são muito importantes, não é? Uma é que nós temos uma retórica da inclusão e uma retórica da diversidade. Ninguém é contra a inclusão, ninguém é contra a diversidade. Mas o problema é que naquele modelo tradicional da sala de aula é muito difícil incluir, é muito difícil colher a diversidade. E então o que nós fazemos é que esquecemos. Há ali uns alunos nas filas de trás, não é? Que ninguém sabe deles. Eles estão ali, como dizia um colega nosso francês, eles estão na escola há vários anos, mas nunca entraram na escola, nunca entraram no ambiente escolar, nunca entraram na cultura escolar, e isso é um dos nossos grandes dramas. É isso que explica a minha palavra inicial. Metade dos alunos que estão na escola saem da escola sem saber praticamente nada. Estiveram lá 8 anos, estiveram lá 9 anos, 5 horas por dia, 6 horas, não perderam nada. Não perderam coisas básicas. Porquê? Porque estiveram esquecidos, estiveram ignorados, não é? Porque a aula tradicional é dada por uma espécie de um estudante médio que não existe em lado nenhum. E portanto aqueles tiveram... E portanto a ideia dos novos ambientes educativos é porque nesses novos ambientes educativos não é possível esquecer ninguém. Não é possível esquecer ninguém. E também não vale a pena, nesses novos ambientes educativos, estarmos a fazer essa coisa psicopedagógica de rotular toda a gente, etiquetar toda a gente. Não vale a pena, é só obsessão, porque os alunos estão ali e cada um vai contribuir à sua maneira. E o professor vai estar ali a ver os que contribuem, os que não contribuem, os que são capazes de se integrar melhor. Eu acho que é um dos segredos do novo ambiente educativo, é justamente isso que diz, não é? E por último, sobre a formação de professores. Quando estive aqui em 2017, trabalhei, na altura na UFRJ, na construção de um complexo de formação de professores, que era a ideia de um complexo que ainda existe, não é? Que está a funcionar. Eu julgo que precisa de algum empurrão, de alguma dinâmica maior. Mas a ideia desse complexo inicia-se pela coisa mais simples de todas sobre a formação de professores. Inicia-se a dizer assim: a formação de professores é uma formação profissional, para uma profissão. Portanto, a gente fala muito, a formação de professores é teórica, é para um intelectual, é para o pensamento crítico, etc. Ok, tudo bem, isso são tudo palavras muito bonitas, não é? Quer dizer, tudo palavras bonitas. Mas a formação de pessoas é uma formação profissional, como é a dos médicos ou dos engenheiros. E dizer isto é dizer o reforço da profissão. O reforço da profissão, daquelas coisas que eu aqui expliquei, do conhecimento profissional docente, da autonomia do trabalho dos professores, e de construir isso em colaboração, não só com a universidade, mas também com as redes municipais e estaduais. Portanto, eu sonho, há muito tempo, o que mais se aproximou, apesar de tudo, é o complexo aqui da UFRJ. Eu sonho com um lugar, aquilo que eu chamo um terceiro lugar, onde professores universitários, professores de educação básica, gestores municipais e estaduais estejam ali sentados uns com os outros
a dizer como é que se forma um professor, porque isso é da responsabilidade de todos nós, mas que estejam sentados naquela mesa, naquela instituição, naquele lugar, todos em paridade, todos com um estatuto idêntico, não é um ali, depois o professor de educação básica colabora, não, que estejam ali, dizendo, é aqui, é a nossa responsabilidade coletiva, vamos ver como é que isso se faz. E isso é parte da resposta àquilo que perguntou e parte também da inquietação que a Regina nos trouxe, quer dizer, de dar centralidade aos professores. E nós gostamos muito de falar nisso, mas depois fazemos o contrário, não é? Quer dizer, criamos hierarquias, criamos divisões, dizemos que a universidade é que faz umas coisas, as redes fazem outras. Temos que construir essa dimensão mais colaborativa também na formação de professores, porque aí está uma parte das respostas a estas angústias que nos inquietam, não é, todos os dias, não é? Muito obrigado. Meu amigo Antônio, eu sou o professor Vasco Moreto. Alegria de estar novamente, depois de tantos anos, a gente se encontrando e ouvindo algumas ideias importantes. E eu só queria, deve ter muita gente que já me conhece, já ouviu ou leu meus livros. O foco que você deu, eu gostaria que reforçasse, porque eu sei que há mais de 20 anos nós estamos pregando isso. Eu tenho 63 anos de magistério. 81 anos de idade, e cada dia eu estou mais empolgado para ser professor, e estou pensando, será que isso é um vírus, é uma doença, que deveria pegar no professor? Eu sou professor de física e matemática, você sabe disso, e eu entrava na sala de aula pulando e dizia, a física é linda, os alunos diziam, linda para você, né? Mas eu acho que o foco do que você colocou é que muita gente está dando importância aos meios e esquece das finalidades. O meio, daqui a pouco estão dizendo, Vasco, você é analfabeto digital, você não consegue a máquina de calcular. Mas se o menino vai usar na vida a máquina de calcular, ensine-o a pensar e buscar os dados na máquina de calcular. Foi isso que me parece que você colocou. Alguém de nós é do tempo do retroprojetor? E do cachacinho, aquele mimeógrafo álcool que a gente imprimia? E dava para ser um bom professor com aquilo? Dava para ser um professor maravilhoso, distribuir as provas, os meninos cheiravam aquele álcool, né? E a gente podia ser um bom professor naquele tempo. Então agora o cara não posso ser bom professor porque não tem um monte de meios, porque não tem internet, porque não tem... Isso tudo, pelo que você colocou e a gente tem colocado há muito tempo, é importante, mas não é o principal. O principal é a empolgação, a empatia que você tem com o seu aluno e dizer para ele, estou à sua disposição. Essa é a finalidade. E fala muito do futuro, a escola do futuro, eu até hoje de tarde vou falar sobre a avaliação da aprendizagem no futuro. Para que pensar no futuro se a gente está esquecendo o presente? Para nós agora é o presente que importa. E um bom presente vai fazer um futuro que a gente não sabe nem que futuro é esse, que você assinalou bem, né? Então eu queria ter a alegria de dizer, Antônio, a gente se revê depois de quase uns 10 anos, né? E a gente trabalhou junto durante muito tempo. E dizer aos professores, esse discurso merecia ser revisto, analisado, e sempre com aquele foco, olha, nós podemos cuidar do presente, porque o passado passou, nós não temos mais domínio sobre ele, né? Que nós aprendemos, tudo bem. O futuro é inseguro, é incerto. O presente nós sabemos. O presente é formar, e isso eu termino sempre minhas palestras, o aluno pensador.
Se eu formar o pensador, não é a cabeça cheia, né? É a cabeça bem feita, como dizia nosso amigo. É formar o pensador. Se ele for um pensador, ele responde qualquer questão que vem no futuro, responde situações complexas, ele responde tudo, ele precisa ser o pensador. E me parece que foi a síntese que eu entendi do nosso encontro hoje com você. Então, registro minha alegria, espero poder contribuir hoje de tarde também com outras ideias da avaliação e dar os parabéns pela sua apresentação, amigão. Obrigado, Vasco. Obrigado, Vasco, muito obrigado. O Vasco trouxe-nos aqui o Montaigne, não é? A famosa ideia de não ter a cabeça bem cheia, mas bem feita, não é? Bem elaborada. E recordaste-me, obviamente, porque é muito difícil não recordar o Albert Camus, não é? O Albert Camus, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, creio, não é? No célebre, enfim, dedicou o Prémio Nobel da Literatura ao seu professor primário, não é? Dedicou o Prémio Nobel da Literatura ao seu professor primário. Como sabem, o Albert Camus viveu toda a vida em França, mas era argelino de origem, não é? Vinha da Argélia, no norte da África, e era de uma família muito pobre, não é? Muito pobre. Eu julgo que ele não chegou a conhecer o pai, e portanto... E ele quer dedicar ao Sr. Germain, o meu professor primário, que aliás professor primário em francês, eles agora já não usam isso, mas em francês até há muito pouco tempo tinha uma palavra muito interessante, o professor primário chamava-se o instituteur, não é? O que traduzido literalmente para português seria instituidor, não é? E é uma palavra muito interessante, que é aquele que nos institui como pessoas, aquele que nos institui como cidadãos. O instituteur era aquele que instituía, que transformava as crianças em cidadãos, não é? E ele dizia, dedico o meu prémio Nobel ao Monsieur Germain, o meu professor primário, não é? Porque sem ele, sem o abraço que ele me deu, sem o acolhimento que ele fez ao menino pobre que eu era, jamais eu teria conseguido chegar onde cheguei, não é? E é no fundo isso que o Vasco nos está a dizer, não é? Essa dimensão humana, humana dos professores, sem ilusões, não é? Um professor português que eu nunca conheci, não é? Severo de Melo, escreveu uma vez uma coisa muito bonita sobre isso e sobre a dimensão humana da nossa relação com os alunos. Dizia ele, eu fico sempre muito espantado nos intervalos das aulas. Lá em Portugal havia uma sala de professores, não é? Fico sempre muito, muito espantado porque eu vejo lá num canto da sala uns tantos dos meus colegas a dizerem, os meus alunos são horríveis, são os demónios, indisciplinados, portam-se mal, aquilo é horrível. Depois olho para o outro canto da sala e vejo lá uns tantos professores, meus colegas, que dizem, os meus alunos são tão bonzinhos, os meus alunos são os anjos, os meus alunos são adoráveis, eu gosto tanto dos meus alunos. E ele diz, eu fico sempre espantado quando olho para um canto da sala ou para o outro, porque os meus alunos não são anjos nem demónios, são apenas pessoas, e já não é pouco, não é? E esta ideia de uma relação pessoal, humana, é muito importante, e esse foco que tu trazes na tua contribuição é certamente muito importante. E nós falamos muitas vezes em aprender a conhecer, está certo. Utilizamos muitas vezes um outro conceito que é o aprender a aprender, também está certo. Mas eu verdadeiramente, o lema que a mim me interessa, e que foi este que tu trouxeste, é o aprender a compreender. O que me interessa é a ideia do aprender a compreender, a ideia da compreensão. E eu na compreensão, como aliás no pensamento, nem nunca junto a palavra crítico. Porque toda a compreensão é necessariamente crítica, é uma redundância. Todo o pensamento é necessariamente crítico, é uma espécie de redundância. E creio que essa dimensão de compreensão é o que nos traz aqui hoje, não é? O que nos traz hoje no debate. O meu melhor professor foi o professor de filosofia quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos foi o melhor professor que eu tive na minha vida. Entre universidades, tudo, o melhor professor foi o professor de filosofia quando eu tinha 15 anos.
E na altura as avaliações, porque vais falar de avaliação, eram entre 0 e 20 valores. E nós passávamos de ano se tivéssemos 10 valores. E o professor deu-nos um teste, ele tratava-nos por senhores. E se os senhores têm 1 hora para responder a 4 perguntas, e cada pergunta vale 5 valores. Portanto, vocês já sabem que eu vou avaliar o vosso teste assim. Uma das perguntas das 4 era sobre o Kant. E eu, na ingenuidade dos meus 15 anos, achava que era um grande especialista de Kant. Só respondi à pergunta do Kant, não respondia mais nenhuma. Respondia àquela e não respondia mais nenhuma. E pus no final do teste uma nota de rodapé para o professor a dizer: senhor professor, só me deu 1 hora para eu responder ao Kant e ainda queria que eu respondesse às outras. Era o que mais faltava, não é? Claro que toda a gente sabia isto, os meus colegas todos estavam à espera da nota que eu iria ter. Na melhor das hipóteses eu tinha 5 e reprovava, não é? E não passava de ano, não é? O professor Luís Ardisson Pereira deu-me uma das melhores notas da turma, creio mesmo que a melhor nota da turma, não é? Perante a indignação dos meus colegas. O novo só respondeu a 1, só pode ter 5 valores, não pode ter mais e tal. E o professor Luís Ardisson Pereira, era assim que ele se chamava, disse: os senhores estejam calmos, os senhores não se excitem, estejam calmos. Se o senhor Nóvoa sabe responder a esta, também sabe responder às outras, não se preocupem, não é? E o que ele estava a dizer é o que tu disseste. Se ele sabe pensar, não é? Se ele sabe pensar a partir do Kant, se ele sabe elaborar, também sabe as outras. E esse é o problema que nós temos face ao mundo de informações, ao mundo de conhecimentos. Não adianta de nada um conhecimento enciclopédico, um conhecimento erudito, em que as crianças sabem de tudo. Não adianta, não é? O que eles precisam é ter as bases do pensamento. As bases do pensamento filosófico, do pensamento matemático, do pensamento literário. Quer dizer, ter essa dimensão de compreensão, verdadeiramente é aí que se joga o currículo do século XXI, é aí que se joga também a educação do século XXI. E isso, os melhores professores, o Ardisson sabiam, há 40 e muitos anos, não é? Os melhores professores sabem isso há muito tempo, mas parece que às vezes se esqueceram disso no mundo, neste mundo de coisas e de coisas e de coisas e de materiais e de livros e de tecnologias e de sites. Parece que se esqueceram disso, que se esqueceram desse conhecimento, e foi isso também que eu quis resgatar aqui na conversa convosco hoje. Muito obrigado, Vasco. Olá, bom dia. Eu sou Luiz Gustavo Nassor, artista visual, professor de arte de um colégio particular lá em Maricá, município daqui do Rio de Janeiro. E vendo toda a palestra e tudo mais, eu fiz algumas anotações e algumas que me chamaram muito a atenção, né? A escola ser um espaço onde se pode errar sem ser humilhado, né? A ideia da convivialidade, né? Ou seja, aprender a viver com os outros. E aí, pensando na nossa sociedade e de onde a gente vem, e aí, obviamente, olhando para mim, vendo um homem negro, a gente pensa sobre a estruturação da nossa sociedade e a escola como um elemento não só mantenedor dela, mas como propagador dessa sociedade. E sabendo, obviamente, do histórico brasileiro, colonialista, a ideia da colonização e da escravidão, a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade estruturalmente racista e com instituições e, como é que eu posso dizer, práticas arraigadas nisso. E aí, tudo isso passa pela questão educacional e a desigualdade que a gente tem, né? E pensar nesses espaços educacionais como esse espaço de convívio, de acolhimento real, onde as pessoas aprendem a trabalhar, a conviver com as outras, a ter essa questão do bem-estar, das emoções, a gente também tem que pensar nessas questões raciais, né? Numa educação prática antirracista, numa questão até mesmo da inclusão das pessoas PCDs e por aí vai, né? A gente tem várias outras pautas. E onde é que se encaixa essa pesquisa, essas ideias realmente na sua trajetória e pensamento, né? Existe esse olhar, né, de pensar outras práticas, né? Se falou aqui bastante sobre currículo, mas o nosso currículo é
majoritariamente eurocêntrico e focado para esse conhecimento, e acaba esquecendo tantos conhecimentos tradicionais, pensando aqui no Brasil, né, conhecimentos indígenas, conhecimentos de origens africanas e por aí vai. A valorização desse conhecimento também, desse currículo. Existem propostas para se repensar essa distribuição, não só aqui no Brasil, porque a gente pensa isso porque a nossa base ela vem disso, né? E agora tem toda uma luta, tem legislação e tudo mais para assegurar essa questão, mesmo que ainda hajam embates, mas até mesmo para fora, existe algum pensamento voltado a essa questão mesmo? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei qual é o tempo exatamente, quem é que controla o tempo, mas se houver mais alguém que queira mais alguma pergunta, podemos talvez juntar e eu tento. Mais uma, ok, está bem, então eu respondo individualmente a esta. Eu julgo que o Luís Gustavo nos traz é de uma extrema importância, não é? O relatório da Unesco, de que eu falei da segunda parte, portanto da parte de pedagogia, currículo, profissão, escola e sociedade, a primeira parte do relatório é feita em torno de um debate sobre os direitos humanos, sobre a educação e os direitos humanos, não é? E dentro desse debate, grande parte dos temas que trouxe estão lá presentes, não é? Na verdade, houve na Comissão Internacional, a Comissão Internacional tinha 18 membros e pela primeira vez, em relação às 3 grandes comissões internacionais da Unesco, havia uma presença maioritária de mulheres e uma presença muito forte, estou-me a lembrar de uma colega nossa que vinha de comunidades indígenas do Peru, que deu uma contribuição extraordinária, várias pessoas da África, etc. Era uma comissão muito plural nesse sentido. E esses temas estiveram muito presentes no debate. Na primeira parte do relatório, não é? Os temas das diversidades, das diferentes epistemologias do conhecimento, de uma educação reparadora, de uma justiça reparadora, do encontrar o lugar para outras maneiras de pensar, outras maneiras de viver, outras maneiras de relação com a terra, etc. Tudo isso foi um debate que esteve muito presente e que nós depois procuramos traduzir na segunda parte, a partir da ideia de um currículo, e foi isso que eu tentei trazer na ideia da convergência, de um currículo que seja menos pensado como currículo. A palavra currículo literalmente é um curso, não é? Um curso. Que seja menos pensada como um curso de conhecimentos, que estão estabelecidos e que inevitavelmente tem essa matriz mais eurocêntrica, essa matriz mais, mais dominante ou mais hegemónica. Tentar pensar o currículo não só como um curso de conhecimentos, mas sobretudo, brincando com as palavras, como um percurso dos estudantes, não é? Qual é o percurso dos estudantes? Como é que os estudantes se podem inscrever nessa realidade? O que é que eles podem trazer? Que outro tipo de presenças, que outro tipo de culturas, que outro tipo de vozes é que eles podem trazer? De construir essa dimensão de presença na escola, trazendo também esse debate que trouxe aqui hoje e que na verdade é o debate central da primeira parte do relatório. A primeira parte do relatório é muito centrada nesse debate. E depois, dizendo uma coisa que disse no princípio, mas que eu quero dizer também, mas com um outro apontamento, que é que há 50 anos, mais ou menos há 50 anos, há um pouco mais de 50 anos, estabeleceu-se na comunidade educativa a ideia de que a escola reproduz a sociedade. E, portanto, a escola acaba por reproduzir as desigualdades, reproduzir as culturas, reproduzir as hegemonias, etc. Isto foi o grande livro do Pierre Bourdieu, não é? O grande livro do Pierre Bourdieu chamado A Reprodução. Não é? E este livro teve um efeito muito importante no alertar para a consciência, não é? Desse papel reprodutor da escola
mas teve um efeito muito negativo, quando não iluminou suficientemente que a escola tem um papel reprodutor, é verdade, Paulo Freire disse-o também, mas que a escola também pode ter um papel produtor, que a escola também pode ter um papel de aberturas e que, se não for a escola, dificilmente outras instituições o poderão fazer. Então, o que é curioso quando a gente olha para a biografia do Pierre Bourdieu, é que o Pierre Bourdieu tornou-se famoso em todo o mundo por esta obra, mas ele passou os últimos anos da vida a dizer: não era bem isso que eu queria dizer, não é? Não é que tenha passado os últimos anos da vida a negar a sua obra, não, mas a dizer que a sua obra não queria dizer que a escola não podia ter também uma outra dinâmica, não podia ser portadora de outras dinâmicas e de outras dinâmicas de transformação. E isso eu acho que é o que nós hoje estamos perante isso. Quando eu falo da capacidade de iniciativa, da capacidade de transformação, de trazer coisas novas, eu estou a chamar a atenção para o facto de que a escola reproduz, sim, mas que a escola também produz, não é? E que a escola também pode ter um efeito, não é? De construir coisas diferentes, realidades diferentes, valorizar culturas diferentes, e julgo que o que nos traz aqui como reflexão é certamente muito importante. A maneira de o conseguir é conseguir que todos tenham uma presença e uma voz na escola. Que todos tenham a sua presença, não é? E a maneira de todos terem a sua presença é provavelmente através de novos ambientes educativos em que estamos todos sentados à mesa, cada um com a nossa palavra e com a nossa voz, e não sentados numa carteira à espera que seja derramado um curso de conhecimentos. O currículo é um curso, sim, mas o currículo também é um percurso, ou são diferentes percursos. Na valorização desses percursos pode estar uma parte da resposta às inquietações que nos traz, às questões que nos traz e que são hoje centrais no debate educativo no mundo. No debate educativo, no debate cultural, no debate social. Ignorar essas questões é ignorar talvez o que de mais importante hoje nos traz aqui na ideia da luta por uma humanidade comum, mas comum não de igual, mas comum de viver em comum a partir das nossas diferenças, das nossas diversidades, das nossas distintas maneiras de pensar. Eu creio que há ainda um caminho enorme a fazer nisso, enorme. Estamos ainda no princípio de um caminho, mas o facto de já termos consciência disso já é um primeiro ponto, é um primeiro passo nesse caminho, não é? Muito obrigado. Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas. Eu quero agradecer a Firjan, André, em especial, e a toda a equipe, o privilégio de estar aqui hoje, nessa manhã, revendo o senhor, reencontrando o professor Vasco Moreto e tantos outros colegas. E quero dizer assim, eu represento, ao lado de muitas pessoas que estão aqui nesse auditório, uma rede de 1.232 escolas, 53 mil professores. E a minha pergunta é a seguinte: que bases deve ter a nossa formação pedagógica, a nossa formação em serviço, a nossa formação que deve despertar, além da importância de atualização, de técnica pedagógica, mas que deve despertar a amorosidade, que deve despertar esse sentimento do sagrado de cada uma das nossas salas de aula. Muito obrigado. Eu julgo que as três respostas que eu procurei dar há bocado são as três que eu teria para dar também à questão que coloca. Quer dizer, isto é, a formação de professores deve ter por base o conhecimento profissional docente. E o que é o conhecimento profissional docente, verdadeiramente ninguém sabe. Não temos trabalhado sobre isso.
não temos pesquisado sobre isso. Pesquisamos sobre tudo e mais alguma coisa. Nós em Portugal dizemos pesquisamos sobre tudo e mais um par de botas, não é? Mas não pesquisamos sobre o que é o conhecimento profissional docente, como é que ele se elabora, como é que ele se constrói. É um conhecimento talvez mais repertorial do que científico, é um conhecimento mais coletivo do que individual, é um conhecimento mais público do que privado. Como é que ele se elabora? Eu procuro fazer isso modestamente, creio que é no capítulo 5º deste livro que agora saiu, porque eu acho que o conhecimento profissional docente é a base da formação, não é? Não é tanto que pedagogias, que didáticas, que meios, que tecnologias, é essa base. E muito pouca gente se tem preocupado com isso. E a pesquisa em educação não se tem preocupado nada com isso. A pesquisa em educação tem pesquisado sobre tudo, ok, ótimo, mas não tem pesquisado suficientemente sobre essa definição do conhecimento profissional docente. E depois, a formação, nomeadamente continuada, faz ação e num debate sobre o que é o trabalho docente, sobre como é que ele se elabora, como é que ele se organiza.